Desenvolva com o auxílio de diferenciais a lei de resfriamento de Newton. Bom, essa lei é uma lei empírica, né, que diz que a taxa, né, segundo a qual a temperatura de um corpo varia, ela é proporcional à diferença entre a temperatura de um corpo e a temperatura do meio que o rodeia. Então, por exemplo, se colocamos um cubo de gelo fora da geladeira, deixamos ele ali exposto ao meio ambiente, à temperatura ambiente, temos então que a velocidade com a qual aquele cubo de gelo vai perder calor, né? A taxa, a variação, a velocidade com a qual ele perde calor, né? Ou seja, a taxa com a qual ele muda de temperatura é proporcional à diferença da temperatura do cubo em si e da temperatura ambiente, né? Então, mais uma vez, a taxa segundo a qual a temperatura de um corpo varia, ela é proporcional à diferença entre a temperatura de um corpo e a temperatura do meio que o rodeia, ou seja, a temperatura ambiente, do ambiente em que o corpo está inserido. Então, a taxa nós podemos representar por uma derivada, no caso seria a taxa de variação da temperatura com relação ao tempo, né, em função do tempo. Ela vai ser proporcional à diferença de temperatura do corpo da temperatura do meio que o rodeia. Então, temos aqui a temperatura do meio e temos aqui a temperatura do corpo. E esse alfa nada mais é que a nossa constante de proporcionalidade. Então, temos aqui por escrito a lei de resfriamento de Newton, que é a taxa de variação de temperatura de um corpo, né, em função do tempo, ela é proporcional a uma constante aqui que eu chamei de alfa, né, a diferença de temperatura, né, do corpo com relação ao meio onde esse corpo está inserido, né. Então, temos que se essa temperatura do meio ela for constante, podemos encontrar então a função que define, né, a temperatura do corpo em qualquer instante t. Então, vamos considerar que a temperatura do meio que rodeia o corpo é constante, né, e vamos aqui resolver essa equação diferencial simplesmente por variáveis separáveis. Vamos ficar com 1 sobre t menos a temperatura do meio dt igual a alfa e a variação e a diferencial do tempo. Agora, integrando ambos os lados, ficamos com o logaritmo de t menos tm. E aqui ficamos com alfa de t mais alguma constante. Aplicando a exponencial, vamos ficar que t menos tm é alguma constante c vezes a exponencial de alfa t. E assim ficamos que t, temperatura do corpo em qualquer instante, em um dado instante, é igual a C exponencial de alfa t mais a temperatura do meio, né? Lembrando que esse alfa é a constante de proporcionalidade e esse C, né, essa constante aqui, depende das condições iniciais, das temperaturas iniciais, né,
do sistema em si. Lembrando que o sistema é composto pelo corpo e pelo meio aonde o corpo está inserido. Podemos ainda estabelecer uma condição inicial que no instante t igual a zero, temos que a temperatura do corpo é a temperatura inicial, antes que haja qualquer variação na temperatura. Assim ficamos com T0 igual a C, exponencial T alfa vezes 0 mais Tm. Assim encontramos que C é igual a temperatura inicial do corpo menos a temperatura do meio. Lembrando que esta temperatura é a temperatura inicial do corpo antes que haja qualquer variação de temperatura. Assim ficamos que T igual a T0 menos Tm exponencial de alfa T mais Tm. Para encontrar a constante de proporcionalidade, é necessário conhecer a temperatura do corpo em algum outro instante.